Olá, como vai? Esse vídeo é bacana demais porque nós vamos fazer um truque que pode beneficiar muita gente que já fez ou pretende fazer mais de um teste de DNA, seja para si próprio ou para outros familiares. E você sabe que testar mais gente da família, especialmente de gerações mais antigas e ramos diferentes, é uma belezura para as pesquisas de genealogia genética, né? É possível que depois de assistir a este vídeo, você fique com mais vontade de fazer teste de DNA. E é certeza que você vai se empolgar com os arquivos de dados brutos. Então, prossiga por sua conta e risco. O truque que eu vou te mostrar neste vídeo parece mágica, mas é ciência mesmo. Eu vou te ensinar como criar um super kit de DNA exclusivamente para avaliação do haplogrupo Y. De modo que, se você fizer tudo certinho, vai conseguir avaliar seu haplogrupo com maior confiabilidade e com chance de obter uma subclade mais específica também. Um superkit para haplogrupo é o único tipo de superkit que pode ser feito usando arquivos de pessoas diferentes, mas com uma ressalva importante. Pense comigo, o superkit é a fusão de dois ou mais kits com o mesmo DNA. Se essa fusão for só do DNA do cromossomo Y ou só do cromossomo mitocondrial, então esse DNA pode ser o mesmo ainda que os arquivos sejam de pessoas diferentes, desde que você respeite uma regrinha muito simples. Para o superkit de haplogrupo patrilinear, essas pessoas precisam ter o mesmíssimo cromossomo Y. Isto é, elas têm que 1. Ter um parentesco muito próximo e 2. Pertencer exatamente à mesma linhagem patrilinear. Uma regra similar vale para o superkit de haplogrupo matrilinear, mas nós vamos falar disso no próximo vídeo, ok? Neste aqui, nós vamos nos concentrar no haplogrupo Y para não gerar confusão, já que alguns passos são diferentes para cada tipo de haplogrupo. Se você ainda não sabe bem o que é um haplogrupo e como ocorre a herança genética do cromossomo Y, é importante pausar esse vídeo agora e assistir aos outros dessa playlist de haplogrupos. E se você ainda não sabe o que é um superkit, assista a esse outro vídeo aqui do canal. O que nós vamos demonstrar aqui neste vídeo não é difícil, pelo contrário, é até fácil, você vai ver. Mas tem uma complexidade que demanda esses conhecimentos prévios. E vários outros vídeos aqui do canal vão ter esses mesmos pré-requisitos. Como você pode perceber, o alicerce do canal está sendo constantemente ampliado, mas já existe. Os primeiros vídeos têm justamente os conhecimentos necessários para que você consiga compreender bem os vídeos seguintes e para que você possa consultar sempre que precisar relembrar algum conteúdo. Em outras palavras, o passo a passo para a criação de superkits de haplogrupos já começou nos vídeos anteriores. Senão, esse vídeo aqui ficaria longo, repetitivo e cansativo, né? Mas isso não significa que este vídeo não tenha um passo a passo completo. Ele tem, como você vai ver. Eu vou mostrar todas as etapas, mas eu vou passar um pouquinho mais rapidamente por aquelas que eu já expliquei de forma mais detalhada nos vídeos anteriores, ok? Então vamos nessa? Bom, a primeira coisa que você precisa compreender é que os haplogrupos são avaliados com base num único cromossomo. No caso do haplogrupo da linhagem patrilinear, esse cromossomo é o Y, o cromossomo masculino, que sempre é passado do pai para cada filho homem. Pois bem, então, na sua família, quem tem o mesmíssimo haplogrupo patrilinear? O mesmíssimo cromossomo Y? Seu pai, biológico, claro, seus irmãos filhos desse mesmo pai, seu avô paterno e os filhos homens dele, ou seja, os irmãos homens do seu pai, e os filhos deles também, ou seja, os seus primos homens, filhos dos irmãos homens do seu pai, e assim por diante. Entendido? Lembrando que mulheres não têm o cromossomo Y. Então, para avaliar o haplogrupo patrilinear delas, o superkit terá que ser feito com esses parentes próximos que tenham o mesmo cromossomo Y do pai delas. E aí alguém poderia perguntar algo como: eu posso mesclar o meu cromossomo Y com o do meu primo de DNA que eu encontrei na plataforma tal e que tem o mesmo haplogrupo que o meu?
A resposta é um sonoro não, porque ter o mesmo haplogrupo preliminar, desses que são mostrados nas plataformas, não significa ter o mesmo haplogrupo específico, final. Não necessariamente significa pertencer à mesma linhagem, mesmo que essa pessoa for seu match de DNA. Isso precisa estar claro, cristalino na sua cabeça. Pois se você pegar o cromossomo Y de algum parente que não esteja na mesmíssima linhagem, em vez de criar um superkit, você vai criar um Frankenstein e isso vai confundir a ferramenta e gerar um resultado errado. Entendido? É por isso que eu vou repetir. O superkit de haplogrupo patrilinear só é possível se você unir as informações do cromossomo Y de parentes próximos da mesma linhagem que tenham o mesmíssimo cromossomo Y. Ok? Ok. Então, se isso está bem compreendido, o primeiro passo para a criação do superkit de haplogrupo patrilinear é reunir numa pasta do seu computador os arquivos que tenham o mesmíssimo cromossomo Y que você pretende mesclar. Esses arquivos podem ser de uma mesma pessoa, que aí não tem erro, ou desses parentes próximos específicos de que falamos. E você pode usar arquivos de uma mesma pessoa combinados com arquivos de outras pessoas, desde que respeite a lógica de que falamos aqui. Se você tiver arquivos de empresas diferentes, o resultado vai ser melhor, já que a mescla significa combinar conjuntos diferentes de SNPs e também preencher no-calls. Já arquivos de pessoas diferentes, feitos numa mesma empresa, como a Genera, por exemplo, têm basicamente a vantagem de preencher no-calls. Mas se os arquivos forem de épocas diferentes, também é possível que haja alguns SNPs diferentes. Antes de prosseguir, lembre-se de que todas as empresas fornecem informações do cromossomo Y, mesmo que esse haplogrupo não tenha sido informado nos resultados desse teste. Isso significa que arquivos da MyHeritage, da Ancestry e da Meu DNA são úteis para o superkit do cromossomo Y. Mas tem uma ressalva. Se você tiver um arquivo da FTDNA, é melhor deixá-lo de fora, porque ele fornece o cromossomo Y alinhado a uma referência diferente do genoma humano. O lado bom é que a análise que eles fazem no site deles já costuma ter alta precisão. Pois muito bem, sabendo de tudo isso e selecionando cuidadosamente os arquivos, você completou então o primeiro passo, que é ter numa mesma pasta todos os arquivos que contêm o cromossomo Y a ser mesclado da linhagem escolhida. Ok, o próximo passo é então extrair o cromossomo Y de cada arquivo, porque é só ele que nos interessa e a gente não quer criar Frankenstein. Se você já assistiu a esse outro vídeo, em que eu demonstro como extrair a mitocôndria, você já tem familiaridade com o processo. Mas a extração do cromossomo Y tem duas diferenças. A primeira, você não vai converter os arquivos antes das extrações, vai extrair dos originais mesmo. E a segunda, em vez de selecionar a mitocôndria, você vai selecionar o cromossomo Y na ferramenta, é claro. Como eu estou fazendo aqui, veja. Selecionei um dos arquivos tanto na primeira quanto na segunda opções. Aceitei o alerta, desmarquei a caixinha de seleção que queria extrair todos os cromossomos e em seguida escolhi o Y, que é o penúltimo da lista. Depois, é só clicar no botão Extract aqui em cima. Você vai precisar fazer isso para cada arquivo individualmente, lembrando de escolher na segunda caixa de seleção o mesmo arquivo escolhido na de cima para não substituir o Y que você tinha acabado de gerar. Então veja, estou selecionando o segundo arquivo agora. Escolhi ele aqui na primeira caixa e também aqui na segunda. As outras opções continuam selecionadas, então agora é só clicar em Extract e repetir o processo para cada um dos arquivos que você tiver para esse superkit, ok? Se o seu arquivo original tiver extensão CSV, ou seja, for da Genera, Meu DNA ou MyHeritage, você não vai conseguir selecioná-lo na segunda caixa de seleção. Então, apenas clique no botão como se fosse selecionar e escreva o nome dele, mas com a extensão TXT, ou um outro nome que você preferir. Maravilha! Terminadas as extrações, então agora você tem 2 ou mais arquivos que contêm apenas o cromossomo Y da linhagem escolhida. São esses arquivos extraídos que nós vamos agora usar para criar o superkit. O passo seguinte é, portanto, mesclar esses arquivos num só. Você já sabe como fazer isso, né? Se não, está faltando assistir ao vídeo sobre o tema.
É aqui, nessa aba do DNA Kit Studio, aba Merge. A ordem dos arquivos interfere no resultado. Então, se algum dos seus arquivos originais for da 23andMe, recomendo que você o escolha primeiro aqui. Mas lembre-se, não é o arquivo original mais, e sim apenas o cromossomo Y que você acabou de extrair dele, ok? Para os arquivos seguintes, você escolhe a ordem como preferir. As coleções de SNPs deles vão ser combinadas e os no-calls vão ser preenchidos com as informações dos arquivos seguintes. E pronto! Feita a fusão dos arquivos, você criou com sucesso o seu superkit de haplogrupo patrilinear com o cromossomo Y unificado dessa linhagem da família. Se você quiser, pode usar a aba Raw Analyzer do DNA Kit Studio para comparar esse arquivo com cada um dos arquivos usados na mesclagem, para ver a diferença no conjunto de SNPs e na quantidade de no-calls. Veja, essa aqui é a comparação do superkit com o meu melhor kit original, que é o da 23andMe. Olha a diferença. Neste caso, como não precisamos fazer conversão com o template, os conjuntos de SNPs também foram mesclados. Olha isso. No meu exemplo, enquanto o Y do arquivo original tem pouco mais de 3.500 SNPs, o do superkit tem mais de 15.000. E quando considerados os SNPs comuns, o superkit tem só 35 no-calls, enquanto o original tem 214. No geral, temos quase 5 vezes mais informações neste superkit. Então, dependendo do haplogrupo, as chances de o superkit render uma subclade mais específica são bem razoáveis. Eu já vi isso acontecer várias vezes com superkits que eu gerei para pessoas das comunidades de genealogia genética. A propósito, eu já demonstrei como usar a ferramenta YSEC Clade Finder nesse outro vídeo do canal. Olha. Mas faço questão de repetir. Mesmo que o seu superkit fique bacana, como este do exemplo, nem sempre o resultado vai ser uma subclade mais específica, ok? Pode ser a mesma anteriormente identificada, mas se for, só vai aumentar a sua certeza de que aquele resultado tende a ser correto, porque a análise terá sido feita com maior precisão, com base num arquivo com mais informações relevantes. E na YSEC Clade Finder, você consegue medir essa precisão com base nesse score que eles mostram aqui embaixo. Essa pontuação é específica para cada clade, ok? Então, se o seu resultado identificou a mesma clade, você pode comparar as pontuações. Mas se ele identificou uma subclade mais precisa, então a comparação do score não é correta. Porém, nem seria mesmo necessária, afinal. Então, resumindo, se você tiver como criar um superkit de haplogrupo Y, ele será o seu melhor arquivo para usar na análise do haplogrupo na ferramenta YClade Finder. Vai gerar uma análise mais confiável e com chance de obter uma subclade mais específica. Bacana demais, né? Então, que tal experimentar? Se surgir alguma dúvida, você sempre pode assistir novamente trechos dos vídeos do canal e também pode deixar perguntas aqui nos comentários, claro que eu respondo com prazer. Boa sorte na criação do seu superkit de haplogrupo Y. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como criar um superkit para o haplogrupo mitocondrial. Prepare-se, que vai ser bem bacana também. Se você curtiu esse vídeo, lembre-se de deixar o seu joinha e compartilhar com todo mundo que também merece aprender esse truque. Até porque, quanto mais gente tiver resultados mais confiáveis, melhor será a compreensão das suas histórias familiares e maiores serão as chances de as pessoas terem mais informações para investigar suas relações de parentesco também, não é? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço!